A palavra de Deus para o nosso coração está no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse provérbio está falando sobre o poder que as palavras têm na nossa vida. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, pode trazer morte, como pode também gerar vida. E todas as escrituras e vários textos bíblicos nos alertam sobre como é importante a gente utilizar bem aquilo que nós falamos, as nossas palavras. Como pastor, eu já tenho visto casamentos, famílias prejudicadas, casamentos destruídos pelo mau uso da língua, das palavras, por pessoas que usam isso e geram morte, destruição, aflição, feridas, dores, desavenças, brigas, contendas, por palavras mal faladas, palavras malditas, palavras que machucam. Então, nessa manhã eu quero meditar com você sobre esse texto, sobre esse tema. Essa reflexão hoje é sobre isso. Observe que o texto diz que o poder da morte e da vida. Então, eu vou falar primeiro sobre a morte. Como é que as nossas palavras, como é que a nossa língua causa morte? Às vezes, e infelizmente, através da fofoca, através da maledicência, através de palavras caluniosas que não são verdadeiras, mentirosas, ou palavras colocadas na hora errada, do jeito errado, com a motivação errada, que provoca inimizades, que quebra vínculos, relacionamentos, são causados por causa disso. Então, há uma história na Bíblia muito triste, muito trágica, de um homem assim. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, que Saul estava com inveja de Davi, com ódio de Davi, e Davi teve que fugir porque o rei queria matá-lo. E Davi não tinha feito nada de errado, e quando Davi fugia com os seus homens, seus amigos, por entre os campos, ele estava com fome, ele entrou ali numa casa sacerdotal, que tinha vários sacerdotes, que eram amigos de Davi, que sabiam que Davi era inocente, e os sacerdotes ajudaram Davi, alimentaram ele com seus amigos, e depois Davi foi embora. Depois, quando o rei Saul chegou naquela casa sacerdotal, perseguindo e procurando por Davi, um homem chamado Doeg, que tinha visto Davi passar por ali, ele falou para o rei Saul de forma maligna, maledicente, com um comentário mal intencionado. Ele disse para o rei Saul que os sacerdotes estavam protegendo Davi, e ele deu a entender que os sacerdotes estavam contra o rei Saul. Na verdade, os sacerdotes fizeram uma boa ação, cuidaram de Davi, ajudaram Davi, alimentaram um homem faminto, mas o Doeg, mal intencionado, ele traz um comentário maldoso, e aquilo deixa o rei Saul furioso. O Doeg é um tipo de um homem maledicente, fofoqueiro, mexeriqueiro, e o Doeg azedou mais ainda o coração do rei Saul, e o rei é tomado de fúria e de ódio por causa daquele comentário, e o rei Saul manda os seus soldados matarem todos os sacerdotes. São 85 sacerdotes. Mas os soldados não têm coragem de fazer isso, porque aqueles homens são homens de Deus, e os soldados se recusam a obedecer a ordem, e daí o rei Saul manda o Doeg, o fofoqueiro, o maledicente, o maldoso Doeg, e fala: então é você que vai matar. Então aquele homem que usou as suas palavras, a sua língua, para caluniar os sacerdotes, agora é obrigado a matar os sacerdotes com a sua espada. E ele tem que fazer isso, e por causa daquela fofoca, por causa daquele comentário maligno, 85 homens de Deus são mortos, aumentando
aumentando as injustiças do rei e aumentando também a ira de Deus sobre o rei Saul. Observe como a Bíblia mostra como um comentário maldoso, uma palavra maldita. Quando você é usado para fazer mal, para semear discórdia, Deus odeia esse tipo de coisa. E veja quantas vezes pessoas assim são usadas para causar discórdias, contendas, inimizades, brigas, feridas entre as pessoas. Então a língua pode ser um instrumento de destruição e morte, como mostra a história de Doeg lá na Bíblia, como ele causou tamanha morte. Mas a nossa língua também produz destruição através de críticas, através de palavras de afronta, palavras que massacram, que destroem, através de momentos de ira, quando as pessoas estão iradas e pedem o controle e falam sem pensar, e falam para machucar, para ferir. O outro provérbio diz que a resposta branda desvia o furor, que a resposta branda acalma a ira, mas a resposta dura suscita a ira e a raiva. Quantos homicídios, quantos assassinatos são causados por pessoas que perdem a calma e falam coisas que não deveriam ter sido faladas. Quantos casais estão brigados, quantos divórcios surgiram por causa disso, por uma palavra mal colocada, maldita, palavras que machucam. Uma vez um pastor, conselheiro, especialista em aconselhamento conjugal, me contou que um casal viveu 10 anos, os 10 primeiros anos de casamento, sem nenhum tipo de prazer na sua vida íntima, porque a mulher ficou ferida no seu coração por uma palavra, por uma brincadeira maldita do seu esposo na noite de núpcias, por ele ter falado algo sobre a aparência física dela que a machucou, que a feriu, que fez com que o coração dela ficasse ferido, e ela fechou-se emocionalmente, fisicamente para o seu marido, e durante 10 anos eles viveram um casamento sem alegria, sem prazer, por causa de uma crítica, por causa de uma brincadeira maldita. Quem sabe você, às vezes, tem usado as suas palavras e a sua língua para ferir, para machucar, para destruir. Quem sabe você, às vezes, na ira, na raiva, perde a paciência. Quem sabe o seu casamento está à beira do sofrimento por causa disso. Quem sabe os seus filhos estão sofrendo porque você usa a sua língua só para criticar, só para falar mal. Já vi pessoas que têm uma vida inteira de sofrimento porque o pai dizia que você nunca vai dar nada, você é um problema, você não presta. Filhas que carregam feridas emocionais porque a mãe nunca elogiava, porque o pai nunca expressava uma palavra boa, sempre palavras críticas, ácidas, palavras que ferem a alma. Quantos pais eu já vi chamando seus filhos de capetas, de burros, que não presta para nada, que não serve para nada, e essas palavras vão destruindo a alma, a autoestima, vão destruindo o coração. Quem sabe você tem destruído o seu lar com essas palavras malditas. Palavras ferem, palavras machucam, palavras destroem, como diz a Bíblia. O apóstolo Tiago diz que a língua é mundo de iniquidade, é como o leme que dirige, que destrói, é como uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. Quem sabe você nessa manhã precisa parar e pensar: será que eu estou sendo
um instrumento de morte? Será que eu estou machucando as pessoas à minha volta? Será que as minhas brincadeiras ferem? Será que as minhas críticas têm machucado? Pense nisso, o poder da vida e da morte está na língua. Mas deixa eu falar agora também do poder da vida, que a língua e as palavras nossas causam e dão vida, dão saúde, restauram, renovam, trazem alento, traz esperança, traz paz. Como a gente pode usar a nossa língua para bendizer, palavras benditas, palavras que edificam, que saram, que curam. É por isso que Paulo diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra destrutiva, senão unicamente a palavra boa, a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que transmite graça conforme a necessidade das pessoas, palavras que edificam, que curam, que restauram. Paulo diz como mandamento, não use as suas palavras para destruir, mas para edificar, mas para curar, para abençoar, para levar vida, alegria, esperança, para levar a boa nova de salvação. E há um exemplo na Bíblia de um homem que foi usado assim para trazer cura, Barnabé, que o nome dele é um apelido que os apóstolos deram lá em Atos. Barnabé quer dizer filho da consolação, filho do encorajamento. Barnabé sempre tinha uma palavra boa, de encorajamento, de ânimo, que levantava as pessoas, que restauravam, que traziam força, alegria, esperança. Por isso que os apóstolos amavam esse homem, por isso que ele é querido por todos à sua volta, porque ele tem um dom, as suas palavras são alento, são bálsamo, as suas palavras revigoram a alma, as suas palavras trazem alento ao corpo. As palavras de Barnabé fazem desse homem um exemplo para nós. Esse homem é aquele que quando você chega, ele sempre tem uma palavra de edificação, de coragem. Quantas famílias, quantas igrejas destruídas porque só tem palavras destrutivas, palavras que ferem, que machucam, que destroem, palavras que não fazem bem, que não abençoam. Barnabé é um exemplo para nós, como cristãos. Olha, use a sua língua para abençoar, para edificar, para trazer cura. Observe também que o primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que as suas palavras são palavras boas. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele fala palavras boas, ele fala palavras de louvor, palavras de bênção, ele canta, ele edifica, ele leva palavra de salvação, palavras de fé. É por isso que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, a primeira coisa que muda são as suas palavras. Eles começam a falar em outros idiomas que glorificam a Deus, eles falam a língua das grandezas de Deus. Quem é convertido, quem tem o Espírito Santo, a primeira mudança na sua vida é a sua linguagem, são as suas palavras. Ele não usa mais palavras para destruir, ele abandona os palavrões, ele não usa mais palavras torpes, palavras de duplo sentido, ele muda a sua linguagem agora é boa, é saudável, a sua linguagem agora transmite graça, bondade, amor e misericórdia. Quem tem o Espírito Santo não usa mais palavras, não usa mais palavras de murmuração, de xingamento, palavras torpes. A sua língua, as suas palavras são boas, a sua linguagem é sadia, é santa, é pura. Esse é o primeiro sinal de uma pessoa convertida. É por isso que quando você vê alguém que diz que é crente, mas usa a sua linguagem com palavrões, com coisas torpes, com chocarrices, com mentiras, com maledicência, com fofoca, isso não vem de Deus. Quando o Espírito Santo muda a nossa vida,
a gente usa a nossa boca para bendizer, para abençoar, para glorificar e para louvar o nome do Senhor. Eu ouvi uma história que eu fiquei impressionado com o poder de uma boa palavra. Um jovem que estava cometendo pequenos crimes, porque não teve pai, foi abandonado pela mãe, viveu jogado nessa terra, e o juiz determinou que ele fosse trabalhar numa lanchonete. E ele estava um dia lá trabalhando na lanchonete, fritando batatas. E o dono da lanchonete, um homem sábio, olhou para ele e disse assim: eu nunca tive um funcionário que fritou batatas tão bem como você. Aquele jovem nunca tinha sido elogiado na vida, nunca. Desde pequeno ele ouvia que ele não prestava, que ele era um estorvo, que ele só fazia coisa ruim. Mas aquele patrão dele fez um elogio. Pela primeira vez na vida, ele ouviu um elogio que ele fazia uma coisa bem feita. E aquelas palavras entraram dentro do seu coração. E ele pensou: eu vou ser o melhor funcionário dessa lanchonete. E ele se dedica, e ele se supera, e ele a cada dia mais, ele quer fazer o melhor. Que o seu patrão fica tão impressionado que o promove, e ele fica tão impressionado com o seu desempenho que ele volta para a escola, que ele volta a estudar à noite. Ele conclui o seu ensino normal e entra numa faculdade, muda a sua vida, é promovido no seu trabalho, ele cresce profissionalmente, a vida dele muda. Por quê? E por causa de um elogio. Um elogio fez ele mudar, mudou a sua história. Quantas famílias, quantos casamentos destruídos por falta de uma palavra de incentivo, uma palavra de elogio, um reconhecimento, uma expressão de gratidão, de dizer muito obrigado, você é tão especial. Quantos filhos sofrendo. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, 50% dos adolescentes achavam que os seus pais não os amavam. Acredita nisso? Porque os seus pais não falavam para eles que o amavam, que eles eram especiais. Adolescentes sofrendo por falta de palavras, de afeto, de validação, de carinho. Casamentos, filhos, relacionamentos, porque falta uma palavra. Você hoje precisa dizer para sua esposa, para o seu marido que ele é amado, que ela é amada. Você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha. Você precisa reconhecer as pessoas à sua volta. Não adianta você pensar assim: eles sabem. Não, o amor precisa ser expresso, precisa ser dito, o elogio precisa ser falado. A bênção, para se tornar bênção na Bíblia, ela precisa ser falada, bendita. Jacó abençoou seus filhos, ele diz. Abraão abençoa, ele fala, ele expressa. Isaac expressa. Você precisa falar palavras de bênção. Quem sabe as pessoas à sua volta estão morrendo por falta disso. Há uma história que eu sempre conto, de uma mulher que foi se aconselhar com o pastor para reclamar do marido. E só reclamava do marido, que o marido não fazia nada, a casa estava caindo aos pedaços e tudo. E o pastor perguntou para ela: mas o seu marido não faz nada de bom? E a mulher disse para ele: a única coisa boa que ele faz é que ele leva o lixo para fora. E o pastor aconselhou ela, falou assim: pare de falar mal do seu marido, pare de criticá-lo. Quando ele levar o lixo para fora, você vai agradecer e elogiar o seu marido. Aquela mulher não gostou daquele conselho. Ela voltou para casa, mas viu que nada estava funcionando e resolveu colocar o conselho pastoral em prática.
E o marido levou o lixo para fora no primeiro dia, ela chegou e agradeceu e elogiou e falou: muito obrigado, você é tão gentil. O homem assustou com aquele elogio, porque não recebia elogio. A mulher só criticava, era como a mulher, como a goteira, que só pingava, rixosa, reclamava. E ela começou a fazer isso e parou de criticar o marido. E aí depois de algum tempo ela foi procurar o pastor para dizer: pastor, um milagre aconteceu. Meu marido acordou hoje e resolveu reformar, pintar a parede que estava caindo, resolveu reformar o quarto, pintar a casa inteira. O homem mudou, o homem está proativo, ele está trabalhando, ele está fazendo as coisas agora. Ele mudou porque ele reagiu ao elogio dela. Quando você só critica, quando você só fala mal, você coloca a pessoa para baixo. Quando você abençoa, quando você elogia, quando você edifica, a pessoa reage dessa maneira. Quem sabe a sua família está sofrendo, seu local de trabalho está sofrendo, seu ministério está sofrendo, você só critica, você não reconhece, você não elogia, você não abençoa, você não expressa gratidão, você não usa suas palavras. Quem sabe aí o seu marido está sofrendo, quem sabe a sua esposa está gritando por ouvir uma palavra boa, quem sabe a rebeldia do seu filho é porque você, como mãe, você não fala, você não expressa que ela é amada, ela é querida, ela é abençoada, você não expressa. Quem sabe o seu líder espiritual nunca ouviu de você uma palavra de gratidão, de elogio, você nunca expressou isso e a pessoa está sofrendo. Olha, as nossas palavras podem trazer vida. É por isso que a boa nova, o evangelho é boa notícia, que deve ser proclamada, dita, anunciada. A boa nova do evangelho da salvação de Jesus Cristo deve ser dita para todas as pessoas. Preste atenção nessa última história que eu vou contar para você. Um pastor estava viajando de férias e sentou numa lanchonete e de repente entrou um homem já idoso, e cumprimentou todo mundo na lanchonete. Ele foi assim: esse homem é muito querido, todos conheciam, todos gostavam dele. E ele veio até a mesa do pastor, se apresentou, perguntou o que o homem fazia. Ele falou: eu sou pastor. Aí aquele homem já idoso falou para ele: deixa eu lhe contar uma história do que um pastor fez na minha vida. E ele sentou e começou a contar: olha, eu nasci, é uma história antiga, no início do século XX, nos Estados Unidos. A minha mãe ficou grávida sem casar, o meu pai foi embora e a abandonou. Foi um escândalo na minha cidade. Eu nasci sem pai, eu era o único menino sem pai. Na escola todos zombavam de mim. Era chamado dos nomes mais terríveis. Chamavam-me de bastardo, de filho sem pai. Todos zombavam de mim. Aquilo me feria e me machucava. E eu comecei a ir na igreja, e eu gostava do culto e gostava da pregação, mas todo culto, antes de acabar, eu saía rápido para não ter que cumprimentar ninguém e nem o pastor. Mas um dia eu demorei na saída, e quando eu estava saindo, o pastor estava na porta. E eu era um menino ainda, um adolescente. E o pastor estendeu a mão, me cumprimentou e fez aquela terrível pergunta que eu sempre tinha medo. O pastor me perguntou: quem é o seu pai? E nessa hora, o homem contando, eu travei. O que eu vou dizer? E o pastor me interrompeu e falou comigo: ah, eu sei quem é o seu pai. Ah, eu sei quem é o seu pai. E o pastor olhou nos meus olhos e falou: seu pai é o criador de todo o universo. O seu pai é o dono de tudo isso. E o seu pai manda dizer para você que você tem uma grande herança. Vá atrás da sua herança. O homem contando essa história disse: essas palavras mudaram a minha vida. Essas palavras mudaram a minha vida. Eu acreditei que Deus era o meu pai.
e eu acreditei que eu tinha uma grande herança. A minha vida mudou. Eu fui atrás da minha herança. Eu progredi na vida, eu me tornei governador do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, por causa de uma palavra daquele pastor. A vida daquele homem foi mudada. A palavra do amor, a palavra do evangelho, a palavra da salvação. Você tem um grande Pai. Deixa eu falar para você hoje uma palavra de bênção. Deus ama você, Deus acredita em você. Não importa o tanto de palavras malditas que você ouviu, Deus quer restaurar o seu coração. Deus quer mudar a sua história. Deus quer abençoar a sua vida. Receba as palavras de bênção, mude o seu vocabulário, mude a sua linguagem, use as suas palavras para dar vida, use as suas palavras para a cura. Nosso Deus e nosso Pai, abençoe cada um dos ouvintes nessa manhã, aqueles que foram feridos por palavras malditas, que hoje sejam abençoados pelas palavras benditas do Evangelho, que hoje sejam abençoados pelas palavras do amor, as palavras da graça e as palavras de Cristo, que a palavra de Deus traga mudança, restauração, refrigério e cura, e que o Senhor possa mudar a linguagem, o vocabulário e as palavras usadas na família, no trabalho, na igreja. Mude as nossas palavras, Senhor, que a nossa boca, que a nossa língua possa trazer vida, cura, bálsamo, esperança. Use, Senhor, as nossas palavras para gerar vida. Eu abençoo os nossos ouvintes, eu abençoo os casais, eu abençoo os filhos. Sejam abençoados, sejam renovados, sejam fortalecidos, sejam prósperos em nome de Jesus. Sejam salvos, sejam benditos do Senhor. Eu uso a palavra de Deus para abençoar cada ouvinte em nome e no poder do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém e amém, Senhor Jesus.